Graças paz. Falhou. Graças paz. Amém. Como é bom nós louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom ouvirmos testemunhos em que Deus, Ele continua operando milagres. Às vezes nós imaginamos ou achamos que aqueles milagres que outrora ocorriam, como víamos na Bíblia, paralíticos andando, cegos enxergando, nós não vemos hoje, né? Mas às vezes nós nos equivocamos, porque eu creio que Rízia, ela está cansada de ver pessoas que não enxergam voltarem a enxergar. As pessoas chegam ali na Fundação Altino Ventura, as pessoas chegam ali no CEOP, e elas chegam praticamente sem ver. E aí Deus, Ele concede sabedoria aos homens, que a pessoa chega sem enxergar e volta enxergando. As pessoas por vezes chegam em algumas clínicas de fisioterapia e de reabilitação sem conseguir andar. E aí elas chegam sem andar e voltam andando. Isso é o quê? Isso é um milagre, meu irmão. Isso é um milagre de Deus. Porém, às vezes nós entendemos apenas milagres como coisas extraordinariamente extraordinárias. Mas os milagres acontecem. As pessoas estarem, como a nossa irmã Isabela relatou, talvez achando que estava no fundo do poço, e Deus toma pela mão, ergue e coloca com os pés fincados na rocha, que é Cristo Jesus. Isso é um milagre. Deus, Ele é Deus de milagres. Todos os dias nós vemos milagres. Nós só precisamos colocar a lente de Cristo. Nós só precisamos colocar os óculos de Jesus, que aí nós vamos em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ver Deus e ver os milagres que ali acontecem. Amados, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos seus servos. Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos trabalhar do versículo de número 1 até o versículo de número 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos versículo 1 ao versículo 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz.
Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse banquete, Pai, que o Senhor tem concedido a cada um dos teus filhos. Obrigado por, em todos os momentos, o Senhor estar junto conosco e não nos desampara em tempo algum. Glórias a Ti. Continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro, ele escreve essa primeira carta a um grupo de igrejas que elas estavam sofrendo uma grande perseguição. Essas igrejas, elas estavam sendo perseguidas, não só por judeus, mas também por pagãos. Pessoas que nem eram convertidas ao judaísmo e também pessoas que não eram convertidas ao cristianismo, ou seja, acerca da seita do caminho. E aí aquelas pessoas, elas estavam sofrendo uma rejeição pelo fato de buscarem a obediência a Cristo. E aí Pedro, ele tomando essa ciência, tomando esse conhecimento, vendo essa situação, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele resolve escrever aquelas pessoas que ali estavam e afirmar a cada uma delas que, primeiro, elas eram escolhidas; segundo, elas tinham sido santificadas; e terceiro, que elas estavam purificadas. O tema de hoje é uma frase interessante, ao qual o Espírito Santo afirma para mim e para você: você é escolhido, santificado e purificado por Deus. Você é escolhido, santificado e purificado por Deus. Queridos, essa mensagem não é uma mensagem que vai enaltecer o seu ego, mas essa mensagem, ela vai demonstrar a mim e a você o quanto Deus nos ama, o quanto Deus, Ele está cada dia mais buscando um relacionamento íntimo e pessoal comigo e com você. E mesmo em meio às nossas falhas, Ele nos escolhe. E mesmo em meio às nossas dificuldades, Ele nos santifica. E mesmo em meio aos nossos pecados, Ele nos purifica. Nunca imagine algo diferente ao seu respeito. Você é escolhido, santificado e purificado por Deus. Você não é qualquer pessoa. Porém, maior que você é aquele que lhe chamou. Maior que você é aquele que deu a vida por você. Amados, é interessante nós inicialmente observarmos a geografia que Pedro, ele coloca logo no início da sua carta, que ele fala de uma região onde existiam 4 situações, ou 3: a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Essas 4 regiões, hoje, elas formam o país chamado Turquia. Todos já ouviram falar nesse país chamado Turquia? É bem interessante que a Turquia, no período dos apóstolos, no período da expansão do evangelho, no período romano, a Turquia, ela era predominantemente
cristã. A Turquia, ela era predominantemente devota a Cristo. Eles adoravam ao Jesus que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Porém, hoje, nos dias atuais, aquela região que comporta hoje cerca de 85 milhões de pessoas, ou seja, um pouco menos da metade da população do Brasil, ela conta com apenas 100 mil cristãos. 100 mil cristãos que têm em sua cédula de identidade o nome cristão. Por quê? Porque ser cristão faz com que eles tenham menos direitos. Se uma pessoa que trabalha como pedreiro e é muçulmano, é islã, e outra pessoa que trabalha como pedreiro e é cristão, eles estão buscando uma vaga de emprego, o islã, ele tem prioridade do que o cristão. O filho dele tem prioridade do filho do cristão. E hoje existem 100 mil cristãos sendo perseguidos, como outrora eles também eram. Mas é interessante que um fator preponderante para que isso viesse a acontecer está bem claro quando nós voltamos um pouco na Bíblia e passamos a ler o livro de Êxodo, que no início do livro de Êxodo tem o que hoje vive a Turquia. No início do livro de Êxodo, o texto, ele afirma que passou-se 400 anos, desde quando o povo, ele passou por aquela fome que existia ali em Israel, ali no Egito. E aí levantou-se um faraó que, esse faraó tinha uma característica. Esse faraó não conhecia José. Esse faraó não conhecia José. E quem José representava? Deus. José, ele representava a Deus. E aquele faraó, ele não conhecia a José. E é interessante porque o povo hebreu, ele crescia. Ele crescia, ele crescia, e eles estavam tão bem mais numerosos do que o povo egípcio. E é interessante que, se o povo de Deus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a tendência é que esse povo vá multiplicando, vá multiplicando, vá multiplicando, vá multiplicando. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Durante 450 anos, o povo hebreu, ele cresceu. Ele cresceu em bens, ele cresceu em números, ele cresceu em territórios, mas ele diminuiu em conhecimento de quem livrou eles da fome, quem livrou eles da morte, quem livrou eles naqueles 7 anos e que passaram em dificuldades. Amados, hoje é muito interessante isso, porque o que acontece hoje na Turquia, hoje infelizmente ocorre por causa de grandes brigas internas, por fama, poder
dinheiro do povo de Deus. E a Bíblia ela diz que por se multiplicar a iniquidade, e às vezes nós entendemos que é a iniquidade do mundo. Não, é a iniquidade da igreja, é a iniquidade do povo de Deus, é a iniquidade do povo que esquece que é escolhido a dedo por Deus, é a iniquidade do povo que esquece que foi purificado pelo sangue do Cordeiro, é a iniquidade do povo que esquece que está continuamente sendo santificado, separado, diferenciado. Amados, e com o passar do tempo, com alguns rachas que vão acontecendo na Turquia, o Islã, ele começa a aparecer, e ele começa a ganhar força, e através do seu extremismo, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando espaço. E quanto mais os cristãos eles vão brigando por coisas internas, discutindo se a cor da parede vai ser branca, se ela vai ser amarela, e o amor vai esfriando. E hoje temos 65 milhões de habitantes na Turquia, com a carteirinha gravada lá, religião, Islã. Amados, quando Cristo, ele em sua grande comissão, ele diz que nós seremos testemunhas, ele afirma 4 regiões. A primeira região que nós vamos ser testemunha, Jerusalém. Jerusalém é o primeiro lugar que você vai ser testemunha. Logo, antes de você buscar a Judéia, testemunhe em Jerusalém. A sua casa, a sua rua, as pessoas que estão próximas de você, elas precisam saber que você é escolhido, santificado, purificado por Deus. A segunda instância depois de Jerusalém é a Judéia. Ou seja, aquela região macro, Paratibe, Arthur Lundgren, Paulista. Depois, a terceira região, Samaria. Ou seja, cidades, estados. E a última instância, os confins da terra, aonde Cristo lhe levar. Mas para nós não perdermos aquilo que Cristo nos concedeu, precisamos continuar dando testemunho em Jerusalém. Vamos dar testemunho na Judéia, mas continuamos dando testemunho em Jerusalém. Vamos dar testemunho em Samaria, mas continuamos a dar testemunho em Jerusalém, na Judéia. Vamos dar testemunho aos confins da terra, mas continuamos dando testemunho em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Queridos, você é escolhido por Deus. Você é santificado, separado, diferenciado. Você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos trabalhar esses 2 versículos que vão nos ajudar bastante a por vezes suportar tais rejeições e de fato escolher a Cristo, e por vezes dizer não ao mundo, porque esse foi o motivo ao qual fez com que Pedro ele escrevesse essa carta, a mostrar que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam sendo rejeitadas, elas estavam passando por dificuldades por terem escolhido a Deus, porém elas estavam sendo purificadas,
elas estavam sendo santificadas. E o próprio Deus as tinha escolhido. O versículo 1, o texto, ele diz: eu, Pedro, o apóstolo de Cristo, escrevo estas cartas aos escolhidos, que vivem como... Os amados estão acompanhando nas suas Bíblias? Acompanhe nas suas Bíblias, porque mais importante do que a minha palavra é a sua Bíblia. Acompanhe para que você veja se o que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus. Acompanhe. Se eu tiver errado, você levanta a mão e diga: pastor, o texto não está falando isso não. Precisamos ter a semelhança do povo que estava em Bereia. Quando Paulo começou a falar sobre o Evangelho de Cristo, as boas novas, e eles acompanhavam na Bíblia, e eles creram que aquilo que Paulo estava falando era verdade. Então, eu, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros. E aqui nós fazemos uma parada para um ponto bem estratégico desse versículo. Pedro, quando ele transmite esta carta àquelas pessoas, e quando aqueles que ali a recebem veem Pedro dizendo que eles são estrangeiros, essa palavra ela tinha para aqueles ouvintes da época duas conotações. Primeiro, que eles não estavam em sua cidade de origem, que eles eram forasteiros, eles não estavam na sua cidade natal. Mas a segunda conotação é que ali não era a casa deles. Lembre-se que você é estrangeiro. O seu lugar não é aqui. Não importa por vezes a rejeição que nós sofremos quando optamos e escolhemos a Deus. Não importa as aflições que que recaem sobre nós quando nós escolhemos e optamos a Deus. Por quê? Porque a sua casa ela não é aqui. Conta uma história de um casal que estava voltando de uma viagem. E esse casal era um casal de missionários que tinha passado um período grande em uma missão, afastado da sua localidade, afastado da sua terra, afastado da sua parentela. E aí eles chegam e ao longe eles veem uma multidão. Eles veem pessoas ali aguardando. E o marido olha para a esposa e diz: olha a recepção que a igreja preparou para nós. Vejam o quanto eles estavam sedentos pela nossa chegada e o nosso regresso até o nosso lar. E quando eles vão se aproximando, eles não vão conhecendo os rostos, e eles vão se aproximando e eles não conhecem aquelas pessoas. E quando o navio atraca ali no porto, eles descobrem que aquela recepção era para uma autoridade que estava dentro do barco com eles. E aquelas pessoas estavam ali recebendo aquela autoridade e não tinha ninguém para recebê-los. E a mulher olha para ele e diz: calma, filho, nós ainda não chegamos em casa. Calma, o seu lugar final não é aqui. Calma, o que Cristo tem preparado para você é infinitamente maior e melhor daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Você está aqui por um breve período para cumprir um propósito que Deus colocou na sua vida, que é primeiramente glorificá-lo. Mas é preciso saber que seu lugar não é aqui. Aqui é transitório, aqui é passageiro, aqui
comparado à eternidade, é um piscar de olhos. É bem interessante que, se você pegar aqui a pessoa mais experiente em idade, e você perguntar quantos anos essa pessoa tem, ela vai dizer, sei lá, 80 anos. E você faz uma segunda pergunta, e aí você faz assim: há mais ou menos 40 anos atrás, você lembra o que é que você estava fazendo, onde você trabalhava, onde é que você morava, o que é que ocorria ali naquele lugar? E talvez a pessoa não lembre com detalhes logo no início, mas daqui a pouco a mente ela vai trabalhando, o pré-consciente vai fazendo com que vire consciente, e aquilo ela vai começar a dizer: oxe, eu trabalhava em tal canto, fazia isso, e era assim, era assado, era cozinhado, e era desse jeito, e era muito bom, e eu tinha um colega que fazia assim, eu tinha uma colega que fazia dessa forma. E a terceira pergunta é: passou rápido de lá para cá? É uma unanimidade. Quando a pessoa olha assim, tipo, passou ligeiro. E quem fez essa ponte, essa analogia que eu fiz agora, tem a mesma resposta: passou rápido. Estávamos conversando, o pastor André e eu, ontem, e estávamos falando daquela bencinha que está ali, porque ele vai completar já 18 aninhos. Não, Filipinho, cadê ele? É porque ele estava aí também. Filipinho vai completar 18 aninhos, bebezinho, meu Deus. E aí eu perguntei ao pastor André: passou rápido? Ele disse: num piscar de olhos. Ontem eu me lembro de estar com ele no braço, como tu fica com Josué. E hoje eu não consigo nem levantar ele, de tão grande e pesado que ele está. Queridos, Deus abençoe, Felipe. Pode vir, viu? Queridos, o céu, ele não se compara à rejeição, sofrimento, angústia que nós temos atualmente. O céu, ele é infinitamente maior, e você precisa saber que você é estrangeiro. A vida que você vive hoje aqui, ela breve vai passar. Mas enquanto eu estiver aqui, é importantíssimo lembrar que você é escolhido, que você é santificado, e que você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. E através disso, queridos, nós conseguimos suportar todas as coisas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15 diz: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido e sem deixar vestígios. Viva o período que Cristo trilhou para você aqui na terra, de maneira intensa, de maneira ávida, de maneira espetacular. Se for para chorar, chore, se derrame na presença de Deus. Se for para sorrir, dê a melhor gargalhada que você conseguir. Expresse o seu sentimento de maneira avassaladora. Se for para ficar triste, fique. Viva esse momento. Mas saiba que você foi escolhido por Deus. Saiba que você é santificado, diferenciado, e que o sangue de Cristo cobre
uma multidão de pecados. Amados, quando nós avançamos no texto, nós vemos algo bem interessante, porque ele diz que nós somos escolhidos, vivemos como um estrangeiro, e no versículo 2 ele diz que Deus, o Pai, os conhecia desde a fundação do mundo. Às vezes nós buscamos reconhecimento em muitos ambientes ao qual nós trilhamos. Às vezes nós buscamos aceitação, nós buscamos ser conhecidos, reconhecidos. E você é. Cristo, Ele lhe conhece. Você é conhecido de Deus. Deus, o Pai, lhe conhecia desde a fundação do mundo. Ele te conhece, meu querido, porque Ele te criou. Ele te conhece porque fosse criado um pouco menor que os anjos, mas fosse de uma maneira glorificado e honrado por Deus. Meu irmão, nunca imagine menos que isso de você, porque você é escolhido, porque Deus, Ele lhe conhece. Você duvida disso? Você duvida que Deus conhece você? Você duvida que Deus conhece os planos que você tem no seu coração? Vamos ler o Salmo 139, versículo do 1 até o versículo 18, uma leitura espetacular, onde ele diz: ó Senhor, Tu examinas o meu coração, e Tu conheces tudo ao meu respeito. Sabe quando me sento, e sabe quando me levanto. Mesmo de longe, Tu conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor vai adiante de mim e me segue. Põe sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito. Não tem como fugir da Tua presença. Se eu subo aos altos céus, lá Tu estás. E se eu desço ao mundo dos mortos, lá o Senhor também está. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que me tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Para Ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda era uniforme, uma célula no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado em Teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os Teus pensamentos ao meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, Tu ainda estás comigo. Queridos,
Se você precisava de uma prova de amor, de uma declaração apaixonada, Deus, Ele transmite essa declaração para você. Você é conhecido de Deus. Você não é qualquer pessoa. Deus, Ele está do seu lado. Amados, quando nós avançamos, o terceiro ponto, nós vamos ver que Deus nos conheceu e dantes nos predestinou, nos escolheu, através da sua presciência. Deus, Ele olha na sua atemporalidade e Ele vê você e diz: esse aí é meu. Querido, numa corrida entre 150 milhões, você foi o escolhido para que o milagre da vida acontecesse. Numa corrida que envolveu 1.050.000 para fecundar um óvulo, você foi escolhido. 150 milhões de possibilidades de não ser você, mas foi você que Ele escolheu. Foi você que Ele santificou. Foi você que Ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Querido, Deus, Ele te escolheu. O Senhor te escolhe dentre todos os povos da terra, para que você seja sua propriedade, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 14, versículo 2. Você é um tesouro. Você é uma propriedade especial para Deus. Não imagine nada menos que isso. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, Pedro, ele escreve essa carta para que aqueles que estavam sendo perseguidos, eles tivessem a certeza que ali eles estavam de passagem, que Cristo tinha derramado o seu sangue por cada um deles, que eles eram conhecidos por Deus Pai, mesmo antes deles serem formados, e que através desse conhecimento eles tinham sido escolhidos como um povo de propriedade dele. Você não é qualquer um, não. Você não foi aquele que caiu na mudança, não. Cristo, Ele continua do teu lado, mesmo em meio a tudo, porque por vezes é necessário passarmos por situações, por vezes é necessário vivermos o choro, vivermos a dor, vivermos o pranto. Por vezes é necessário estar como José, preso, estar como Daniel, abandonado, estar como 3 jovens sendo condenados à morte, lançados em um lugar de tormento. Mas em todos esses ambientes e em todas essas circunstâncias, o nome de Deus, Ele foi glorificado. E assim Ele vai ser glorificado no meio das minhas e das suas lutas. Eu não lembro o número do hino, mas o hino Vitória das Lutas, ele é extraordinário, porque ele transmite para nós que existem lutas ao qual nós temos passados, que por vezes elas são muito terríveis, elas são muito cruéis, mas em momento nenhum Deus te abandona, e sempre Ele vai estar te livrando, porque tu és um servo fiel.
Ele tem te dado força, Ele tem te dado poder, Ele tem te sustentado. Ele coloca e lhe dá a sua mão, uma vida de paz, de perdão, e te concede o maior presente que tu podes receber, que é a salvação. Amados, você é escolhido, você é santificado e você é purificado por Deus. Por isso, persevere. Por isso, continue dando testemunho. Por isso, glorifique o nome de Deus através da sua vida. Por isso, leve o amor de Cristo aonde você estiver. Por isso, seja bênção. Porque aonde você coloca a planta do seu pé, será santo, será diferenciado, será purificado. Amados, no versículo 2, quando nós avançamos, o texto, ele diz que Deus, Ele nos conhecia, e de antemão, Ele nos escolheu. E Ele continua dizendo que o Espírito Santo, Ele nos separou. O Espírito Santo, Ele nos santificou. O Espírito Santo, Ele tem um caráter diferenciado a mim e a você. Porém, esse diferenciar não é no falar, não é no vestir, não é no andar, e sim no obedecer. Somos separados para multiplicar, diferenciados porque dizemos não ao mundo e sim a Cristo. Dizemos não à carne e sim ao Espírito. Dizemos não a eu e sim a Deus. Esse é o caráter do Espírito Santo dentro de cada um de nós, que nos diferencia. Você é diferenciado não pelo que você fala, não pelo que você veste, não porque você está com um estereótipo diferente. Você é separado, santificado pelo que você é e pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, e pelas atitudes e ações ao qual você faz. Amados, muitas vezes nós estamos preocupados com um pontinho preto que está ali naquela parede, 99,9% branca, e nós não conseguimos ver todos os 99,9 motivos para sermos felizes, para testificarmos do amor de Cristo, para aquilo que nós fomos chamados para fazer a diferença. Ontem, esse foi o tema do aniversário de 69 anos da Segunda Igreja Batista em Abreu e Lima. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para ver pontinho preto em 99,9% de uma parede branca. Você não foi chamado para achar chifre em cabeça de cavalo. Você foi chamado para fazer a diferença. Por quê? Porque você é diferente. Você é escolhido. Você é santificado. Você é purificado. Faça a diferença. Amados, precisamos cada dia mais dizer não ao mundo e sim a Cristo, não à carne e sim ao Espírito, não a eu e sim a Deus. Porque cada dia mais nós vamos conseguir, ou pelo menos tentar, resistir às perseguições, resistir a tudo aquilo que vai de encontro às nossas decisões. Hoje, para você estar aqui, você resistiu muita coisa. Talvez o sono, talvez o desejo de não vir. Eu vou lá para ver aquele grupo de louvor cantando de novo, aquele godinho
falando que eu preciso ler a Bíblia e orar. De novo. De novo. De novo. Pois é. Você conseguiu. Você está aqui. Parabéns. Você é um vitorioso. Você disse não à carne e sim ao espírito. Você disse não a você, aos seus desejos, ao que você acha que é bom. E deu ouvido a Deus. E hoje você pode ouvir que você não é qualquer um. Você é escolhido. Você é diferenciado. E você é purificado. Amados, no final do versículo, ele diz que o Espírito Santo o santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Cristo. Amado, foi sangue. Foi sangue. Não foi água, não foi suor, foi sangue. Foi o sangue de Cristo que te libertou. Foi o sangue de Cristo que te purificou. Pelo sangue de Cristo nós fomos libertos de uma condenação que nos arrastava para a morte eterna, para uma condição que nos leva para a vida eterna. Pelo sangue você é purificado. Hebreus capítulo 13, versículo 12, nós lemos que Jesus, ele sofreu para purificar o povo através do seu próprio sangue. Através do sangue de Cristo, você é purificado do pecado. Aquele pecado que trazia inimizade sua para com Deus, ele foi pago. Ele foi pago os que você já fez. Ele foi pago o que você está fazendo nesse momento. E ele foi pago o que ainda você vai fazer quando sair por aquela porta. E o que é mais interessante é que nós precisamos ser gratos, porque não pagamos nada. A conta ela foi paga. Você já imaginou você chegar em um ambiente que você está devendo R$1.000, e quando você chegar lá, aquela pessoa dizer que o seu débito está quite, e aí você vai olhar e vai dizer glórias a Deus, mas não vai ousar dizer eu quero botar mais um fiado de 1.000. Mas ainda se você ousasse, aquela pessoa iria dizer pode colocar, e não vai ser fiado não, está pago. E você ia olhar e ia dizer como assim? Está pago. E você ia perguntar, e se amanhã eu vier e eu pegar mais R$1.000? A pessoa vai dizer está pago também. Como eu iria ficar? Muito grato, feliz demais. E eu iria querer saber quem foi que fez isso. Eu iria perguntar ao dono: foi você? Você está me dando isso de graça? Ele vai dizer não, não sou eu não. E você ia ligar para sua mãe, para o seu pai, para o seu cônjuge, para os seus irmãos, para algum parente seu, um colega, e você ia dizer: meu irmão, você passou aqui no supermercado e me deixou um vale vitalício. E a pessoa ia dizer não, não foi eu. E talvez você vai lembrar de alguém que faz muito tempo que você não lembrava, que fazia muito tempo que você nem passava pela mente. E aí você vai chegar para o dono, porque você nem tem o número dele, e vai dizer: foi fulano? Ele vai dizer: foi. E fulano tem esse dinheiro todinho? Não, ele pagou com sangue. Ele colocou o sangue dele para pagar a sua dívida. Ele colocou o sangue dele
para lhe dar um cartão vitalício, não para pecar dia sim e outro também, mas para lembrar que através do sangue de um justo, os meus pecados foram purificados, e através disso eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Eu guardo na minha mente que eu sou escolhido. Eu gravo na minha mente que eu sou santificado. E que através de Cristo eu sou purificado. Porém, Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz que temos libertação pelo sangue de Cristo e a remissão pelos pecados. Saber que temos os nossos pecados perdoados, por vezes não faz com que venhamos a abandonar. Mas o sangue de Cristo, ele faz uma limpeza completa na vida daquele que crê. E ele, além de te purificar, ele te liberta. Se do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Vícios e paixões, queres tu libertar? Terás no sangue dele esse poder. Amados, através do sangue de Cristo, você é purificado e você é liberto. Queridos, Deus te ama. E Ele quer multiplicar cada dia mais a graça e a paz que vem dEle sobre a sua vida. Porém, precisamos todos os dias saber que você não está aqui eternamente. Pelo contrário, você é forasteiro e vive uma vida na terra breve, e que logo mais você estará no céu. Você não precisa ser reconhecido ou se esforçar em colocar outrem à frente de Cristo, porque você já é conhecido por Ele. Ele lhe escolheu. Você é separado, diferenciado, santificado, puro e liberto. Porém, nós iniciamos afirmando que esta mensagem não era uma mensagem egocentrista, que estaria elevando o seu eu, mas pelo contrário, uma mensagem totalmente teocêntrica, que enaltece o caráter de Deus, em que mesmo nós, falhos, fracos e pecadores, Ele nos ama. E se os amados perceberam, toda a Trindade é envolvida nesse amor. Porque Deus, Ele te escolhe. O Espírito Santo, Ele te santifica. E Jesus, Ele te liberta. O versículo 2, você vê as três pessoas da Trindade atuando de maneira espetacular ao meu e ao seu favor. Amados, Deus é Deus. Ele nos ama. Quando entendemos isso, firmaremos a nossa fé não nas coisas que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Lembre, o centro do universo não é você. Tenha claramente que tudo começa com Ele, tudo é dele
e tudo é para Ele. É tão lindo nós termos essa certeza, vendo como Ele é grande e mesmo assim nos ama e cuida de cada um de nós. Glórias a Deus. Querido, meu amado, vibre com isso. Deus, Ele é Deus. É dele que vem o sim, o amém. Só dele e de mais ninguém seja o louvor e a glória.